Meu Deus, não fazem isso. Boa noite, senhor telespectador. Seja bem-vindo ao Debate Livre na TV Zimbo. Estamos juntos em mais uma terça-feira e sabe que a terça-feira há debate na TV Zimbo. Hoje para falarmos sobre a institucionalização das autarquias locais. Vamos saber que passos foram dados até aqui, que caminho está a ser percorrido para a efetivação das autarquias locais em Angola. São nossos convidados para o debate esta noite. À minha direita, Nazário Vilhena, vem pelo MPLA. Boa noite, obrigada por juntar-se a nós. Boa noite, Leda. Boa noite. Está também o Dr. José Fernandes, é sociólogo e é politólogo. Boa noite, doutor, obrigada por juntar-se a nós. Boa noite aos telespectadores e boa noite aos colegas do painel. À minha esquerda, Adriano Sapinhala, vem pela UNITA. Boa noite, obrigada, doutor, por juntar-se a nós. Boa noite, Leda. Boa noite aos telespectadores. Boa noite aos colegas do painel. E Luís Jimbo, pelo Instituto Angolano de Sistemas Eleitorais e Democracia. Boa noite, obrigada por juntar-se a nós também. Boa noite, Leda. Boa noite, estimados telespectadores da TV Zimbo, e reitero boa noite aos colegas e senhores deputados do painel. Bem, vamos então ao debate proposto para esta noite. A institucionalização das autarquias locais. Está na Constituição a institucionalização das autarquias no nosso país. Foi o próprio Presidente da República quem colocou na sua agenda de governação política. Todavia, existem divergências entre diferentes atores políticos e não só. A pergunta que se coloca de maneira inicial é: qual é o melhor modelo para a criação de autarquias no país? E antes de entrarmos propriamente para os políticos no debate, vamos ouvir os representantes da sociedade civil, o Dr. José Fernandes e o Luís Jimbo. Doutor, comece por si. Exato, Leda. Obrigado. Quer dizer, nós passamos a ideia de que a questão das autarquias é uma questão relativamente nova, mas ela não é. E aqui, lembro, ontem tive uma conversa com a doutora Conceição Vaz e levantou essa questão na mesa. Na verdade, as autarquias e a questão da institucionalização do poder local está na primeira Constituição da República, na altura ainda do MPLA, Partido Único, em 1975. Aliás, o primeiro diário da República que foi publicado neste país, esse é dia 11 de novembro de 1975, a primeira série, no seu artigo 49, já fala exatamente da necessidade desse poder local. Partido Único. E ao longo da história, também no lado da UNITA, sempre no discurso político se falou da necessidade do poder local. Quer dizer, isto para dizer o quê? A questão das autarquias já vem desde o nascimento do país. Há 49 anos, na prática, que o país fala das autarquias. Tanto nos dois partidos do poder, na altura, MPLA, UNITA, FENELA, falavam da necessidade das autarquias, e em 2092 essa questão consolidou-se na Constituição, em 2010 ainda mais. E agora, recentemente, houve essa revisão pontual, onde removeu-se a questão do gradualismo que estava previsto na Constituição de 2010. Agora, o que nós temos que colocar na mesa é o seguinte: a autarquia não é uma questão que interessa aos políticos somente, não é uma questão dos partidos políticos representados no Parlamento, é uma questão do cidadão, da sociedade civil, das igrejas, porque a sociedade angolana entende que é por via das autarquias que, eventualmente, a questão da participação social, da participação comunitária, que tem sido um déficit ao longo dos 49 anos da independência, seria a satisfação plena daquilo que é, digamos, a participação e a questão da participação no processo da melhoria da qualidade de vida do cidadão. Portanto, temos que colocar aqui na mesa de que, e os nossos dois colegas do painel, espero que não coloquem esse ênfase do debate político da questão. Essa é uma questão social, é uma questão antropológica até, tendo em conta o contexto da estrutura da conformação do nosso país, no contexto das 18 províncias desde a independência. Portanto, como nota introdutória, queria colocar essa questão na mesa de que a questão das autarquias já vem a ser debatida há 49 anos, eventualmente em 2024, finalmente, temos condições legais para que a implementação, a operacionalização das autarquias seja uma realidade. Vamos perceber esta noite se já temos, de facto, também estas condições legais. Luís Jimbo, quero ouvi-lo. Que visão é que tem sobre o melhor modelo para a criação das autarquias em Angola? Olha, esta questão é oportuna e, inclusive,
pode ajudar a perceber as várias formas em que estamos a debater a institucionalização das autarquias. Primeiro, é porque as autarquias faz parte da forma de organização do Estado democrático. A nossa Constituição, quando diz que o Estado rege-se no princípio da democracia participativa e da democracia representativa, isto significa dizer que a democracia representativa é aquele momento em que nós vamos eleger os ilustres deputados e o Presidente da República e tomam decisão em nosso nome, representam-nos. Isso é a democracia representativa. E a democracia participativa, que também está na Constituição, é o momento em que eu, enquanto cidadão, enquanto munícipe, me é reservado a obrigação, não um direito, nem um dever, mas é a obrigação de participar nos assuntos públicos. E existem várias modalidades de participação. E uma imposta pela democracia é esta, ela organiza entre o poder central e o poder local. Também está na Constituição, ou seja, o poder central é o Presidente da República, os deputados têm o poder de decidir sobre todas as questões do território nacional. Mas é a Constituição que diz que naqueles assuntos locais, aquele que tem o poder central devolve o poder ao munícipe de decidir sobre estes assuntos. E aqui a lei já define quais os assuntos, não podem ser qualquer assuntos. Tem os assuntos da defesa, os assuntos sobre a saúde, os assuntos sobre uma série de assuntos que ainda são sempre assuntos do Presidente e dos deputados. Mas há o assunto do lixo, da distribuição da água, alguns assuntos que têm a ver com a educação das escolas. Ali é remetido que o cidadão, o munícipe, decida sobre ela. É esta forma do munícipe decidir sobre estas questões que a Constituição organiza 3 formas. A primeira forma, autarquias, onde o munícipe vai eleger o autarca. Com o autarca vai desaparecer a figura do administrador, porque o administrador municipal é designado pelo governador e o governador é representante do Presidente da República. Então, aquele lugar onde vamos tratar muitos assuntos locais, que se chama administração local, com as autarquias, vai deixar de ser administração municipal e vai ser uma autarquia. Mas há outras formas. A Constituição reconhece o poder tradicional. Diz que os SOBAs, as autoridades tradicionais, têm que também ter poder de decidir no município, a autarquia. E depois ainda a Constituição impõe outras formas de participação do cidadão. Para dar um exemplo, temos as comissões de moradores, temos os conselhos de concertação e a escutação do município, temos o orçamento participado e o orçamento participativo. São algumas formas de participação do cidadão do município. Em resumo e de forma muito clara, o imperativo das autarquias locais é a forma de organizar o Estado democrático e de devolver o poder para o munícipe participar nas questões locais. Vamos então à visão dos representantes das principais forças políticas do país, ou seja, a força que governa, o MPLA, está aqui Nazário Vilhena, e pelo maior partido da oposição, a UNITA, está Adriano Sapinhala. Adriano Sapinhala, qual é o melhor modelo para a criação de autarquias no país? Qual é a visão defendida pela UNITA? Muito bem. Boa noite. Uma vez mais, boa noite, obrigado. Importa referir que a visão que a UNITA defende é a visão da Constituição. A Constituição prevê o âmbito autárquico a nível municipal, excepcionalmente autarquias infra- ou supramunicipais. Partindo desse pressuposto, somos todos obrigados a seguir o espírito da Constituição.
não pode haver nem outra intenção, nem nenhuma querela de qualquer força que seja para obstruir este princípio que a Constituição consagra. Este é o ponto de partida. Então, a partir deste ponto de partida, temos que trabalhar todos para que estejamos no espírito do que a Constituição recomenda. Está a ser feito esse trabalho? Está a ser feito com alguma discussão um pouco mais aprofundada a nível do projeto de lei que a UNITA remeteu e a proposta que veio do Executivo, que vamos retomar já nos próximos dias. Já foram, tanto o projeto quanto a proposta foram aprovadas em sede da Generalidade pela Assembleia Nacional e agora vai para a especialidade. E aí na especialidade, sim, vamos começar a tratar tanto de uma como de outra lei de forma específica, artigo por artigo. E ali compulsar os pontos de convergência, de divergência e encontrar uma plataforma que possa vir dar corpo à lei sobre a institucionalização das autarquias a nível do país. Esta experiência não surge pela primeira vez. E, aliás, o pacote autárquico teve esse pendor, em que, em alguns casos, o Executivo veio com algumas propostas e a UNITA também apresentou os seus projetos de leis. É importante referir que, no âmbito daquilo que a doutrina recomenda, é proposta quando vem do Executivo, mas no âmbito do grupo parlamentar já vem como um projeto de lei, para que as pessoas lá em casa entendam quando é que estamos a nos referir de uma proposta e quando é que estamos a nos referir de um projeto de lei. No caso vertente, o que veio do Executivo é proposta de lei e o que veio do grupo parlamentar da UNITA é um projeto de lei. Então, vamos pegar nas duas leis, a proposta e o projeto, para debatermos na especialidade. E aí, na especialidade, o debate já não é abrangente como se viu na generalidade, em que até elementos, e aqui só para dizer ao doutor Fernando que pode ficar à vontade, que ali os elementos políticos como tais ficaram em sede do debate na generalidade. Agora que vamos na especialidade, vamos tratar cada lei na base dos seus artigos. E também, como todos nós sabemos, o projeto de lei está lá e é denominado como o projeto de lei para a instituição efetiva das autarquias locais. E é o que a Constituição também consagra. A proposta veio exclusivamente como uma proposta de lei de institucionalização das autarquias. Esta diferença também é importante referenciar aqui, porque como estamos a dizer, todo o trabalho que for a ser feito tem que se basear ao espírito da Constituição. E parece que é uma coisa mínima, mas não é mínima. Não é por acaso que o legislador constituinte, quando tratou da matéria das autarquias, colocou lá institucionalização efetiva das autarquias. Só esta diferença da proposta vir sem a palavra efetiva e o projeto de lei constar, salvaguardar a palavra efetiva, já diz alguma coisa. Mas, como dissemos, no âmbito em que se vai trabalhar, não se pode olhar para a perspectiva de querelas ou vontades. Não, tem uma lei magna, de que todos nós devemos obediência à Constituição da República. O doutor Vilhena também tem, e com certeza vai ter que fazer o esforço de cingir-se no que a Constituição diz, sob pena de estar a jogar fora do jogo. Mas, como estava a dizer, neste âmbito, o que a Constituição determina em termos de espaço geográfico é o território municipal. E a incidência das autarquias, numa primeira fase, tem como seu âmbito os municípios. Pode, como dissemos, se dar o caso das especificidades, evoluirmos para uma supramunicipal, uma autarquia supramunicipal ou uma autarquia inframunicipal. Bom, primeiro momento, Muito bem. Adriano Sapinhala, vamos ficar, depois vamos entrar para outros pormenores e serão os senhores que estão na Assembleia, que são os representantes do povo
e que estão a discutir os projetos de lei, as leis em nosso nome, em nome do povo angolano, que nos vão explicar ao pormenor dentro do tempo que nós temos também para o debate livre. Dr. Nazário Vilhena, a questão é a mesma. Qual seria o melhor modelo para a criação das autarquias no país e que caminhos estão a ser percorridos neste sentido? Boa noite mais uma vez, Leda. Boa noite aos colegas do painel e aos telespectadores de Cabinda Cunen, de Mar ao Leste e para os que nos acompanham além fronteira, nossas comunidades no exterior. Bom, ouvimos atentamente o colega e quando falamos da institucionalização das autarquias, como bem sabemos, nós temos um princípio, ou temos a lei magna que nos vai conduzir, que prevê, que dita os princípios normais ou constitucionais que devem ser consideradas diante de qualquer forma, se não a única, prevista pela Constituição. Portanto, a autarquia, ou seja, o modelo autárquico que possa, ou o melhor modelo autárquico que pode ser indicado é aquele que cumpre com os princípios previstos na nossa Constituição e, sobretudo, que atende os princípios fundamentais, como a participação da vida pública do cidadão, a própria descentralização político-administrativa, da autonomia local, a tutela administrativa, a aproximação dos serviços às populações, o Estado unitário, a independência nacional, a soberania nacional, a unidade nacional e, acima de tudo, a coesão nacional. Uma Constituição que preencha, um modelo que preencha esses princípios, esses ditames constitucionais, certamente é o modelo que nós, enquanto governo, o MPLA, perseguimos. Porque entendemos ser o princípio que virão, os princípios que vêm atender o próprio fundamento e a razão de ser da institucionalização das autarquias. Porque quando olhamos para as autarquias, parece ser um tema novo, mas bem sabemos que as autarquias têm a paternidade quase que no cerne, no surgimento da República de Angola, em que estiveram presentes os vários movimentos que atuaram em direção a este desiderato. Portanto, a realidade histórica que nós vivemos, político e social, fizeram com que um projeto quase que renasce com a nação, previsto inclusive em todos os princípios, em todos os acordos, ficasse adiado. Ficou adiado, portanto, esperava-se que logo depois daquela guerra que afetou desde a independência até 1991, que eventualmente com o multipartidarismo instalado, que teríamos a autarquia instalada. Infelizmente, o país voltou a mergulhar numa outra situação que nada abonava para a implementação das autarquias locais e, como se não bastasse, arrastou-se até quase a própria paz. Arrastou-se sem termos que instituir as autarquias. Em todos esses momentos em que o governo do MPLA certamente esteve no comando do país, até o presente momento, a agenda autárquica esteve sempre presente, a agenda da descentralização. Por que não se efetiva? Nota que no próprio ano em que termina o Partido Único, vamos assim dizer, para melhor compreensão do nosso vasto auditório, foi uma das primeiras missões que o partido, ou seja, o governo levou a cabo, foi criar a primeira agenda que determinava as ações concretas da descentralização e desconcentração e descentralização administrativa. Portanto, quando questionamos o porquê que não conseguimos viver esta realidade tão esperada, tanto a realidade histórica, que é a guerra que se bateu no país, portanto, os dois movimentos efetivamente
viveram o que todos nós testemunhamos, impediram as condições normais de institucionalização das autarquias. Agora, é patente, o que deve ficar patente é que, tal como o Executivo, ao promover a Constituição da República de Angola, a nova Constituição que nós temos, ter constado em letras quase douradas a necessidade da desconcentração e descentralização administrativa, demonstra e demonstrava, de certa forma, a vontade clara do MPLA e do seu Executivo em ter que implementar as autarquias. Agora, é necessário termos em consideração que as autarquias em si, para a sua implementação, é necessário cumprirmos determinados princípios quase que obrigatórios, se não mesmo obrigatoríssimo. Aliás, esses princípios que nós descrevemos, em que assenta a própria cerne das autarquias, como a questão da coesão nacional, a unidade nacional, para a sua manutenção é necessário considerarmos aqui nuances que decorrem depois, e vamos ver lá adiante, de um conjunto de preceitos obrigatórios que devemos considerar. Ouvimos muito bem o nosso colega, o deputado da UNITA, em que descreve que, de facto, 2 propostas foram remetidas, me refiro já atualmente. Essas 2 propostas, se bem acompanharam, em certos pontos convergem, em outros pontos divergem. Né? Para quem está no Executivo, que tem consigo também uma proposta, com cerca de, tanto, com enxerto daquilo que são as intenções reais do que deve ser as autarquias, obedecendo logo o princípio de que, ao longo desse tempo, foram produzidas um conjunto de leis, em que aprovamos em conjunto no Parlamento. Nós temos cerca de 10 leis já constituídas, 10 leis aprovadas. E essas leis, muitas delas, não abrem mão à redundância numa possível lei da institucionalização das autarquias. Então, haverá certamente, apesar desta aprovação consensual, em que as 2 bancadas, os 2 partidos, os 2 movimentos chegam a um certo consenso de aprovação, há todo o cuidado em ter que trabalhar-se na depuração de tudo o que nós entendemos ser redundância naquilo que vem a ser a proposta. Ou seja, estas leis é que vão formar o pacote legislativo autárquico? Certamente, compõem o pacote legislativo autárquico e prevêem, em certa medida, e regulam matérias específicas. Muitas dessas matérias, na atual proposta de lei que nós acabamos de apreciar, por exemplo, vindo da bancada ou dos nossos da bancada parlamentar da UNITA, redundam-se. Ou seja, nós conseguimos ver que determinados artigos, na sistematização da própria lei proposta, determinados artigos são, senão, abordagens específicas de leis já aprovadas em conjunto. Portanto, então, há todo o cuidado e é necessário que não criemos discursos que possam enganar, de certa forma, que possam deturpar a percepção de todos os cidadãos, que no fundo são os mais interessados, todos nós os mais interessados na institucionalização das autarquias. Aliás, o grande objetivo deste debate é exatamente fazer com que as pessoas percebam o que é que está a ser feito, por isso é que estão aqui os responsáveis, não diria, mas os representantes do povo no Parlamento, onde são levadas as propostas de lei, são discutidas e aprovadas pelos senhores para depois serem homologadas, porque o que nós queremos perceber e o que já se ouviu do discurso do Sr. Presidente João Lourenço muitas vezes é que estamos a aguardar pela decisão, pelo entendimento dos parlamentares. E o que o povo quer perceber é o que é que se estará a passar efetivamente, quanto tempo mais precisará aguardar para que se tenha a efetivação das autarquias locais, mas a partir deste momento as questões serão levantadas e os senhores poderão intervir. Permita-me, seja qual for os conteúdos que os deputados estão a discutir nestas iniciativas, a expectativa e o essencial desta lei tem que se resumir em questões muito claras.
tem que estar claro o ano em que será realizadas as eleições autárquicas. Ou seja, permita-me até fazer aqui uma pedagogia. A questão é que os senhores deputados estão num momento histórico do país. Faz-me lembrar aquele momento que os nossos nacionalistas tiveram do Acordo de Avó, cujo a institucionalização do 11 de novembro para a independência até hoje é inalterável, não é? É um facto político histórico. Como é pela primeira vez que vai se institucionalizar as autarquias, e as autarquias têm essa dimensão política de um alcance real de independência a nível interno, na ordem interna, porque por isso, nós, quando dissemos o princípio de descentralização político-administrativa, dá mesmo esse sentido. Os munícipes vão passar a decidir quem os vai dirigir, o autarca e os membros do Conselho. Ora, nesta discussão, a questão do timing, em que ano? E aqui os senhores deputados, e principalmente o partido que governa, o MPLA, tem este desafio dentro deste mandato. Porque fora deste mandato, a senhora Presidente do Parlamento fez-nos recordar que as leis que não são aprovadas dentro de uma legislatura podem entrar na caducidade, ou fez-nos lembrar isto. Não é? Então, aqui a expectativa do cidadão está. Será 2025, 2026 ou 2027? A outra questão que também tem que ser claro desta lei e deste consenso político é quais dos municípios será a autarquia. Por quê? Porque temos também no Parlamento uma lei que faz a divisão política administrativa. Vamos passar para 326 municípios. Se os senhores deputados decidirem que será em 2027, esta proposta de lei de 326 municípios já designa que será instituída em 2026. Então estamos a pensar em 2027, 326 municípios. Também os seus deputados têm que decidir se vai ser autarquia ou supra-autarquia para atender todos ou alguns. E, finalmente, é preciso que esta questão do gradualismo, todos ou alguns, é preciso isto não ser mais debate, porque isso foi exaustivo para o cidadão. Nós estamos desde 2019 sem conseguir institucionalizar as autarquias por causa de um simples debate, gradualismo territorial. Não, é possível sim realizar autarquias, e porque esta expectativa de quantos municípios é a forma e o modo como os maiores partidos no Parlamento decidiram que são os partidos políticos que concorrem para as autarquias. Ora, é legítimo, criou a legitimidade e a expectativa de que a UNITA, o MPLA, vai ser Luís, poder. Peço desculpas. Do ponto de vista jurídico-legal, as leis, como é que está a questão do pacote legislativo autárquico, que muito se tem falado também, há muita curiosidade por parte dos cidadãos em saber o que de facto tem estado a acontecer na nossa Casa das Leis e que processos ainda precisam ser cumpridos para que depois, tal como já foi dito aqui, se marque então uma data para que as eleições autárquicas possam ser um facto entre nós. Outra questão que se levanta, e eu perguntava aos nossos convidados, prende-se com o conhecimento dos cidadãos em relação às autarquias, a importância das autarquias locais. Já existe esse conhecimento? Os angolanos estão de facto informados sobre o valor do poder local? Leda, se permite, eu acho que sim. Aliás, o Luís, quando falava, hoje na cabine do CUNEN, nas 18 províncias, em todas as gerações, não é só uma questão, se falarmos com adolescentes, jovens, mais velhos, quando o debate na mesa é a autarquia, há uma preocupação efetiva e real da parte do cidadão, porque isto representa o poder do cidadão, digamos, na participação das escolhas, das opções, de gestão das opções de vida.
E aqui é um elemento fundamental, por isso é que temos que desconstruir este conceito e também chamar a atenção aos dois partidos, o maior partido da oposição, que é a UNITA, e o partido que o governa, que é o MPLA. Aqui não se trata uma questão de que quem tem o mérito de institucionalizar as autarquias. Me parece que há aqui uma disputa política no sentido de que nós somos pioneiros, ou nós fizemos mais ou fizemos menos para que as autarquias viessem ao de cima. É preciso que os dois partidos sentem, como fizeram agora, é um bom exemplo, é uma boa mensagem que passaram aos angolanos. Os deputados todos colocaram e demonstraram no Parlamento que, neste momento, Angola, em relação a esta matéria, está em cima dos interesses partidários. É exatamente a expectativa que o cidadão angolano tem em relação à resposta que deputados políticos devem dar em relação a este processo. Porque, se no fim do dia, quem trabalhou mais, quem contribuiu mais, é o MPLA ou a UNITA, isto não é relevante. O mais relevante para o cidadão é que vamos ter a oportunidade e o direito de participar no processo da escolha daquilo que vai promover o desenvolvimento sustentável. Falamos agora das dificuldades que quase em toda a região se verificam. Então é preciso dar este poder ao cidadão. O cidadão que vos elegeu é esse cidadão que quer ter o poder também para ter a escolha de vida. Portanto, este é um facto real. Agora, devemos sinalizar também uma questão que é relevante neste processo. É esse entendimento político que está a existir entre a UNITA e o MPLA. Realmente estamos todos muito agradados com esse entendimento, porque nos últimos tempos a disputa política tem sido tanto acérrima e os dois partidos têm sido tão divergentes que pela primeira vez nos parece que há uma efetiva luz, não é no fundo do túnel, no túnel. Há uma luz concreta no túnel. Notem, os dois deputados estão aqui, dos 13 pacotes necessários, 10 já estão aprovados. Sim. Estamos a falar de cerca, deixa eu ver, estatística, 77% da legislação já está aprovada. Faltam cerca de 23% da legislação. E isto, de facto, é o cenário que nós temos e o angolano conta com a ajuda do Partido UNITA, com a ajuda do Partido MPLA e governo para sem implementar dos outros partidos na Assembleia. Este é um tema que há um consenso, há um sentimento de que, bom, finalmente, eu listo com uma questão fundamental. Acho que a data do início das autarquias é importante. O meu ponto de vista, ainda que voltemos tecnicamente ao conceito do gradualismo, porque temos realidades diferentes e aqui não vale a pena estarmos a dizer não, falta essa questão para operacionalizarmos. Notem que nos anos 90 e nos anos 2000 foi produzida muita legislação autárquica no Parlamento. Nós temos muita documentação neste sentido. Angola já produziu muito. E não é por causa de um ou outro detalhe que vamos parar este processo. Entendemos as condições do município de Viana, do Lumbalangimbo, da Ganda, do Bucuzau, são completamente diferentes. Agora, nessas diferenças sociológicas, antropológicas, políticas, vamos adaptando à realidade, mas não pode ser este o motivo de atrasar o processo da implementação das autarquias. Existem questões, sim, vamos aprovar as 13 leis que são necessárias e, a partir daí, começar o processo efetivo de implementação. A nossa expectativa é que em um ano, eventualmente 2025, nós estamos no mês de maio. Se trabalharem no Parlamento, maio, junho, julho, agosto, 3, 4 meses, uma média de um mês para cada legislação, que são 3 em falta, pensamos que em 2025, tecnicamente, estamos em condições de implementar as autarquias. Luís Gimpo, tem o mesmo otimismo de José Fernandes em relação à aprovação deste pacote legislativo autárquico? Os partidos políticos têm desafio fundamentalmente nesta questão de quais os municípios, não tanto nos critérios, os critérios são mais pacíficos, mas é porque a solução que temos das eleições locais, os partidos políticos apresentam lista para percebermos. Também os grupos de cidadãos apresentam listas, podem ser candidatos. Sim. Mas só que os grupos de cidadãos têm dois rituais, têm duas condições. A primeira tem que ser legalizada pelo Tribunal Constitucional como um grupo de cidadão. E é o Tribunal Constitucional que exerce esse papel, ou seja,
no Lumbalanguimbo, no Rivungo, se um grupo de cidadão tem a pretensão de apresentar a sua lista para as autarquias, primeiro tem que fazer um processo de tornar legal este grupo de cidadão. Quais signa com a bandeira, quais signa os membros. E depois tem o processo de apresentar a candidatura. Ora, para os grupos de cidadão, isto é um desafio novo. Mesmo os tribunais constitucionais nunca operacionalizaram em decidir sobre a matéria dos municípios. Naturalmente que aqui há ainda também a legislação a fazer de como essa tramitação entre os tribunais de comarca, como vai chegar até o Tribunal Constitucional, porque não é o município do Rivungo que vai vir até Luanda ao Tribunal Constitucional. Por isso, na forma prática, os grupos de cidadão não vão conseguir competir com os partidos políticos, porque os partidos políticos já existem. Hoje mesmo, se convoca as eleições autárquicas, elas apresentam as listas, porque já existem. Ora, esta expectativa real que se criou da partilha de poder, o nosso sistema não é devolução de poder, é partilha de poder. E é um consenso político que está assim. Está a criar, e é o maior desafio entre os partidos políticos decidirem ou sentirem que naquele município onde eu tenho base de simpatia político-partidária, passe na lista dos municípios a se institucionalizar as autarquias. E aqui terá mesmo que haver grande capacidade de maturidade e consenso entre os partidos políticos para, no método de concessões, no método de, pode ser, de supra-autarquias ou infra-autarquia, sentirem-se satisfeitos, confortável, que sim, eu vou ganhar poder ali, a expectativa, porque quem decide depois é o eleitor, né? É sempre a expectativa política. Esta é uma questão que vai esgotar, e aqui recordo, por isso, não aconselho, voltamos ao debate ao gradualismo. Vamos ao debate de negociar onde é que vamos fazer a autarquia. E depois, tem a questão o ano. Esta é fundamental. Definição da data. Da data. A experiência mostra, e um estudo que nós apresentamos publicamente, a experiência mostra que quando o mandato do autarca é no meio do mandato de quem está no poder central, é normal acontecer conflitos de poder. Ou seja, vou dar um exemplo, Viana, se hoje realiza a autarquia e passa a lista de um partido que é diferente do partido que governa, e passando a lista vai ser o quê? Dos 25 membros, um vai ser o autarca, e no nosso sistema, que é de proporcionalidade, pode dar os 23 todos da Assembleia do mesmo partido. Projetos como Quenda, como merenda escolar, orçamento participativo, a vida se faz no município, vai realizar o autarca. E se o presidente sentir que estes programas podem lhe prejudicar nas eleições de ganhar voto em 2027, o presidente tem, pelo princípio da lei de tutela, até poder de destituir o autarca, não aprovando o orçamento. O aconselhável, e a maioria dos países na SADC, realizam eleições simultâneas. Quer dizer, entram todos, saem todos, ou um ano antes ou um ano depois, para ajudar a combinar estes mandatos. Este também é um desafio que os políticos vão ter que decidir, não é? Qual é? Mas decidir o 11 de novembro das autarquias é fundamental que ela dê estabilidade política para todo sempre, porque é uma data que não vai ser alterada e não pode ser um prejuízo à estabilidade política. Mas estes são dos desafios que os senhores deputados têm. Em relação às autarquias, fala-se muito, sabemos que no Parlamento estão a ser discutidas as leis que vão formar o pacote legislativo autárquico e que aí sim vão poder dar o subsídio legal para que ela possa efetivar-se, mas existem outras questões que precisam ser resolvidas, como é a questão das infraestruturas. Por exemplo,
Adriano Sapinhala, quero ouvi-lo em relação a isso. São tidas em contas, ou têm sido tido em conta estes fatores que fazem com que as autarquias possam efetivar-se, quer sejam as infraestruturas, quer seja a informação, quer sejam os caminhos que precisam ser percorridos para aquele que pretende ser autarca? Sim, mas antes de responder sim. ou de argumentar essa questão, gostava só de fazer duas notas. A primeira, para o Dr. Luizinho, já nem sequer se coloca a questão do gradualismo neste debate, porque a revisão pontual da Constituição revogou o princípio do gradualismo. É importante que isso fique claro. Ok. Já não é uma questão. Não é assunto. E até eu acho que aqui houve um pouco mais de sabedoria, foi o ponto fraturante para o debate, a continuação do debate no mandato anterior. Uma vez visto que foi o ponto fraturante, veio a revisão pontual da Constituição, revogou-se o assunto. Então já não vamos falar de gradualismo. Mas existem outros pontos fraturantes nestas discussões? Sim, existem, mas repara, o que eu quero assegurar é, à luz do artigo 242 da Constituição da República, diz: a institucionalização efetiva das autarquias locais é definida por lei, é o processo que estamos a fazer, né? A aprovação da lei, que estabelece a oportunidade da sua criação e alargamento das suas competências. Ponto. Este que é o aspecto que a Constituição salvaguarda em relação ao artigo que tinha na Constituição anterior, antes da revisão pontual, a questão do gradualismo. É importante que isso fique claro. E isto pressupõe dizer, se não há debate do gradualismo no âmbito territorial, o debate aqui que se coloca é a realização das autarquias vai obedecer que municípios? Os 164 municípios que compõem a República de Angola. Há o debate, aqui sim, de forma transitória, do alargamento das suas competências. Isso vamos ver à medida que vai se fazendo a passação das competências da administração do Estado para a autarquia. Ali sim o debate já vem. E na perspectiva que o Dr. José Fernandes também coloca, há especificidades e no âmbito das especificidades vamos entender a dado momento que há municípios que não estão em condições de absorverem as competências das autarquias. Logo na primeira fase, se calhar, logo que se implemente as autarquias. Então, vai-se ver essa fase transitória que já se prevê em sede da Constituição, e isto facilitará exatamente este exercício de que, bom, vamos com a saúde, vamos com a educação, vamos com a energia, vamos com água, mas, por exemplo, eventualmente, por razões específicas, ainda não haja possibilidade nem condições de ir a nível da Polícia Municipal. Pode-se dizer que ainda a Polícia Nacional vai continuar a garantir segurança pública naquele determinado município, e, à medida que vão se criando condições para haver a Polícia Municipal, então, depois de criadas essas condições, assume a Polícia Municipal no que diz respeito às suas competências e a Polícia Nacional fica naquilo que é o seu âmbito. Este é um dos pontos que quis aqui referir. O segundo ponto, já encontro alguma dificuldade de acompanhar o deputado Vilhena, porque, bom, senti da intervenção do deputado que foi muito para lá. Ainda bem mais com a guerra, ainda bem mais... Não. Eu acho que estamos a abordar já as autarquias no âmbito da Constituição de 2010. E como estamos já a abordar no âmbito da Constituição de 2010, para não ter que ir inclusive a 2002, de 2010 para 2024 são 14 anos. É tempo suficiente para se dar passos um pouco mais ambiciosos para caminhar para as autarquias. E eu acho que o que surge neste momento é esta oportunidade que temos de dizer, ok, 10 leis estão aprovadas, as que faltam são a minoria, e a Leda tocou num assunto que eu acho que é ali onde a Assembleia deve se posicionar. O Presidente da República, quando é questionado sobre as autarquias, ele diz que o processo está emperrado na Assembleia Nacional. E repare
que o Presidente da República é presidente do MPLA. A maioria no Parlamento é do MPLA. Mas o Presidente diz que está no Parlamento. Então, vamos despir ainda os casacos dos partidos para olharmos para o país e dizermos qual é o interesse nacional. No âmbito do que for o interesse nacional, vamos definir aquilo que deve ser a nossa atuação como parlamentares. E eu trago essa equação de forma muito simples. Mais de 30 milhões de habitantes para 220 deputados. Há que assumir responsabilidades. Afinal de contas, estamos mesmo ali para representar o povo. E a expectativa, como estão aqui representantes da sociedade civil a invocar, vai subindo à espera do que o Parlamento vai fazer. Então, neste contexto, como digo, peguemos nesta oportunidade que temos. Felizmente, o deputado Vilhena disse, há pontos, tanto na proposta como no projeto de lei, que convergem. Já é um bom indicador. Entretanto, nas duas leis, há ainda algumas questões que nos dividem. Por exemplo, a proposta que vem do Executivo repesca as tarefas definidas em 2015, já naquela altura, como propostas para a calendarização das autarquias. Ainda repescada para a lei, para a proposta de lei. Vamos para frente ou vamos para trás? Essas tarefas de 2015, na sua maioria, já foram abordadas e algumas delas até ultrapassadas. Mas quando vem na lei, obviamente que para nós que entendemos que esta oportunidade é para andar para frente, fica-nos complicado ter que dar mais uma retaguarda. Um dos elementos. Outro dos elementos, e ficou claro no debate na generalidade, mesmo com a revogação do princípio do gradualismo, agora está-se a trazer uma narrativa que pode nos provocar aqui um desvio de rumo. Porque, na verdade, do ponto 2, a interpretação que se está a induzir no ponto 2 do artigo 242 não é a mais correta. E há que se olhar para isto com a responsabilidade que se impõe. É só olharem para as intervenções do deputado António Paulo, para as intervenções do deputado Virgílio da Fonte Pereira, no debate na generalidade, completamente vem enviosar o espírito do número 2 do artigo 242. Então, se é que nós olhamos para isto como oportunidade e o povo está à espera, expectante, para aquilo que é o nosso papel, não vale a pena haver mais fintas. Vamos para o que é essencial e trabalharmos para que a lei saia. Porque aqui surge uma questão muito importante. Qual? A data. Doutora Vilhena, a data, desculpe, Solera, sim. A data que é levantada aqui é importantíssima. Doutor Vilhena, quer rebater o que foi dito pelo deputado Sapinhala? É assim, sim. Nós partindo do pressuposto, Leda, da solicitação feita desde o início, que devia ser um debate didático. E que é fundamental, no fim desse debate, o nosso cidadão, o angolano, perceber em concreto. Às vezes recorrer a alguns trechos de leitura faz falta, né? E aqui é para dizer o seguinte, quando nós olhamos para as autarquias propriamente ditas, às vezes é importante perceber-se a doutrina em si. As autarquias são é uma forma específica de organização do território, na qual comunidades residentes numa circunscrição territorial, juridicamente delimitada dentro do território do Estado, perseguem interesses locais através do exercício de poder público autónomo. É importante percebermos bem que o espírito da letra quanto à doutrina. Relativamente a essa definição, também torna-se muito importante extrairmos aqui os traços distintivos de autarquias. O que é que as autarquias vêm a ser? O que é que vêm a possuir? O que é que vêm a ter? Elas vêm a possuir uma personalidade jurídica de direito público. Vêm a ser pessoa coletiva de população e território. Vêm a ser uma coletividade infraestadual, municipal
ou supramunicipal, nos termos do artigo 218 da Constituição da República de Angola. Possui interesse próprio. Atenção agora aos seguintes elementos. Autogoverno, que é esse o grande interesse. Autogoverno, responsabilidade própria, integram um conceito amplo da administração pública, dispõem diretamente de órgãos eleitos por sufrágio universal, direito e secreto da população residente na respectiva circunscrição territorial e beneficiam da garantia constitucional da existência, de igual modo nos termos do artigo 217 da nossa Constituição. Qual é o elemento preocupante aqui? É que elas têm atribuições e competências definidas pela Constituição e outras por leis próprias. Nós, ao apegarmos simplesmente no espírito da letra constitucional, que traz de forma muito objetiva quais são as atribuições das autarquias, e esquecermos-nos do elemento que a própria Constituição abre, que são as leis próprias específicas, estaríamos nós a cometer um pecado. Como nós ouvimos a Constituição, a institucionalização das autarquias deve ser considerado com muito sentido de Estado e responsabilidade. O MPLA não tem problemas em instituir as autarquias. Se fosse o presidente Civer que convocá-las agora ou amanhã, pode convocá-las, não há problemas quanto a isto. O grande problema e o desafio que existe cá é o conjunto de responsabilidade que acarreta em si uma autarquia quanto ente. Porque, como vimos aqui nas suas características, na distinção, nos traços distintivos de autarquias, estamos a criar pessoas coletivas que por si terão que ter capacidade autónoma de sobrevivência, terão que ter capacidade autónoma de crescimento. E não é de todo recomendado, e assim o mostram os estudos feitos ao longo desse tempo, que nós vivamos... Estudos feitos em Angola? Em Angola e estudos comparados também com outros países que viveram a realidade idêntica. Não é de todo responsável partir-se para autarquias e lá adiante depois metermos as mãos à cabeça e tentarmos recuar. Não seria o mais aconselhável. E o que é mais aconselhável? Mas permita-me neste ponto que é importante de debate perceber. A questão que está a levantar o doutor Vilhena. As autarquias, ou vamos ser concretos, o coloca, vou nos municípios mais pobres, sim, né? sim. O coloca ser autarquia, politicamente, hoje, é possível. Tem população, tem território, aquela população pode eleger os seus autarcas, está lá a autoridade tradicional, é reconhecido o poder da autoridade tradicional, está lá o poder local. Mas a questão é financeira. Não, a questão que se coloca é que estes entes são criados para resolver a tal autogovernação, eles mesmos seu problema. Trazendo isso na figura paternal, é dizer, nós temos um filho que vai atingir a maioridade e vai casar e sabemos, nós pais fazemos a equação, como é que ele vai viver, se tem casa, se trabalha. Mas seja como essa discussão honesta, politicamente tem que ser feita para mitigar, até gerir as consequências que poderão vir se no coloca. Ela tem duas fontes de... ela vai ter o poder de decidir, escolher o autarca e pode decidir. Vamos decidir cortar árvores. O dinheiro para comprar os machados e pagar as pessoas que vão cortar tem duas fontes. Uma é aquela que o governo central atribui, continua a dar, e a outra tem a ver com, hoje pagamos o RUP, né? Aquele RUP vai ser uma contribuição da taxa a nível local. Ora, então temos que olhar no Coroca se há muita coisa que se paga a RUP,
ou vai simplesmente depender da contribuição do governo central. Olhar para a autarquia com a capacidade dela resolver os problemas dos munícipes e não acontecer o inverso, ela desistir porque não tem capacidade financeira, não tem, depois, como disse, os conflitos de poder, é um autarca de um partido diferente e que depois o governo central começa a dar aquela contribuição. Há realidades que mostram que com a implementação das autarquias, por causa destes fatores mesmo econômico, capacidade de receita e de renda do município, o município não desenvolve. E, muito pelo contrário, o poder central não pode interferir, não pode cortar lá os paus, porque aí estaria a interferir num ente diferente. Aqui estaria a pôr em causa, seria inconstitucional. Ou seja, o que eu tento dizer é o seguinte: a solução de quais os municípios, tendo em conta estes critérios econômicos, territorial, tem que chegar-se no interesse sempre de que vamos instituir as autarquias para resolver o problema do município. Desculpa, Sr. Doutor. Eu acho que é interessante todo este debate, aliás, é por isso que nós estamos aqui. Digamos, e com todo o respeito sobre este processo todo, há uma visão muito ocidentalizada sobre a forma como a estrutura das autarquias devem funcionar, ou seja... Esta visão ocidentalizada é... A forma como a estrutura da sociedade nossa, da matriz dos grupos etnolinguísticos bantus, como é que os Chokwe são estruturados, os Bakong, os Umbundo, os Kwanyama, os Luxás, os Munda... Quer dizer, nós às vezes perdemos a nossa matriz de origem bantu e a forma como nós, nas nossas sociedades tradicionais, efetivamente, estamos organizados como estruturas mínimas para tomar uma decisão. E é preciso valorizar esse mecanismo da visão, da cosmovisão dos grupos etnolinguísticos bantus nesse processo das autarquias. Seja lá no Kuroka, eu concordo um pouco com essa visão do Luiz Jimbo, mas, no meu ponto de vista, isto não pode ser o fator limitante para que a autarquia não seja implementada naquela localidade. Sim, Por quê? Eu coloquei como um fator de decisão. Okay, e mesmo exato. neste caso, a nossa Constituição é feliz. Exatamente. Porque sabe que reconhece a autoridade tradicional como forma de poder local. Exatamente. Que vai ter uma relação então, de igualdade com o autarca. O que nós pedimos aos nossos políticos é esta análise. Bom, da lei à letra, da Constituição à letra, mas incorporar esses elementos sociológicos e antropológicos que podem ajudar. Mas, ao nível de todos os municípios que nós temos no país, temos estruturas administrativas, políticas, policiais, de defesa e segurança. Quer dizer, tecnicamente falando, a estrutura do município existe. E mais, deputado Nazário, o governo, ao longo dos últimos 15 anos, acho, foi ensaiando o processo de desconcentração administrativa, visando, bem ou mal, aqui o Luiz no início falou da questão do orçamento participativo, inclusive ensaiou modelos muito mais avançados e que na implementação das autarquias são funcionais. Quer dizer, na nossa visão, a mensagem que o governo passou ao longo desse tempo é que está a criar condições para que a questão das autarquias sejam efetivas. Os ministérios foram descentralizando as suas responsabilidades ao nível dos municípios. Transferência de as províncias. Esse processo de transferência de competência foi feita. Quer dizer, a expectativa que nós temos dos deputados é que os sinais que o governo nos deu e o processo como está a andar, temos as condições mínimas criadas para, a curto prazo, implementarmos as autarquias. Desculpe, senhor, em relação mesmo a essa questão que o Dr. Luiz levanta, por exemplo, o Kuroka que menciona, se o doutor investigar bem, vai perceber que aquilo ali não é uma brincadeira em termos de potencialidades, de riquezas concretas. Sim. O Kuroka é dos principais municípios mais ricos da província do Cunene.
se calhar, vítima das suas potencialidades, ainda está como está. E eu, na altura em que se levantava o debate sobre o gradualismo geográfico, eu invertia a pirâmide. Enquanto se dizia, vamos priorizar os municípios já desenvolvidos, eu dizia, se a lógica é esta, então puxemos pelos menos desenvolvidos para também se desenvolverem e ali competirem. Porque não vale a pena defendermos a tese de sacrificar os menos desenvolvidos em detrimento dos já mais desenvolvidos. Então, aqueles vão atingir quando? O desenvolvimento. E nesta perspectiva, e ainda bem que o doutor José Fernandes toca nessa questão, não podem ser os municípios vítimas da ausência da autarquia por causa dessa fragilidade. De um lado. Do outro lado, o doutor também traz outra vez uma questão que responde. Ainda assim, não haverá um município que estará de todo despido das suas de receitas. Tanto assim que o Orçamento Geral do Estado como tal ainda vai continuar. E quando se fala da autonomia dos municípios, não podemos fazer de contas que não existe essa cláusula. Então, o princípio da solidariedade vale para quê? Porque depois também, se quisermos falar, vamos falar do princípio que o doutor Nazário disse, né? Unitário. Angola é um país unitário. Mas também vamos falar do princípio da igualdade. Um angolano do Coroca deve ter os mesmos direitos que um angolano da Ngombota, que um angolano daqui da Maianga. Porque, em rigor, estamos a falar de angolanos, filhos da mesma pátria. Então, se são discriminados por esta fragilidade, torna-se muito complicado dizer que estamos também a defender o princípio da igualdade. Doutor, permita-me esclarecer. Não, volto a dizer, na forma como constrói a narrativa, fez-me recordar o debate do gradualismo, a fundamentação do gradualismo territorial funcional. Não é esta a questão. A questão que coloco nos termos de que, ao decidirem que o Coroca vai ser a autarquia, essa decisão tem que estar acompanhada de condições que ela cresça, ela desenvolve. E que, por exemplo, quando citou a solução e que também concordo, que agora estamos a falar de 326 municípios, vamos supor 326 municípios. Quando se coloca a questão da supra-autarquia, a natureza de uma supra-autarquia é de olhar aquelas localidades que ainda não estão num estágio para tomar este tipo de decisão e precisam ser e outras políticas econômicas que vão ser alimentadas, mas em contrapartida a um certo nível a autonomia política, sim, não é? Sim. Quer dizer, o que eu me refiro é uma decisão que olhe... Doutor, já que o doutor está a tocar nisso, deixa-me só trazer outra provocação, passe a expressão. Doutor, olhemos para a perspectiva da proposta da divisão política, da nova divisão política administrativa. Sim, sim. Cria entes municipais e até adota comunas, distritos em categoria de municípios. E eu levantei essa questão e acho que o deputado Vilhena vai se lembrar. Se há condições financeiras para se adotar a categoria de entes para municípios, então também vamos concordar que haverá condições para sustentar municípios para autarquias. Tudo passa por onde? Pela vontade política. Porque, repare, se quisermos falar aqui com toda a honestidade, começamos no mandato passado a falar das autarquias e depois já no final surgiu a nova divisão administrativa que foi retomada agora e de repente para o processo e retoma as autarquias. Aqui já é absolutamente o ente político a se manifestar. E nós não podemos ignorar isso. Houve pressão, houve pressão. A sociedade reagiu. O que a sociedade, a reação da sociedade, o que nos traz? É exatamente a expectativa de que os angolanos, quando se fala de autarquias, param, porque está-se a falar de alguma coisa do seu interesse. E neste contexto, temos que nos colocar na condição deles e dizer, alto lá, o bom dos que devem estar a governar também deve ser ouvir
os governados. Porque uma governação surda não anda. E um tanto quanto é o problema que temos tido em Angola. Agora mesmo ouvimos a peça, já houve acordo, mas para ir aonde? Para evitar a terceira fase da greve. Afinal, é possível nos ouvirmos, é possível nos entendermos. Mas quando se vem com a perspectiva da governação surda, tudo fica complicado. Então, o diálogo, como se disse aqui, é essencial. Mas nós não podemos achar que nós, UNITA e MPLA, somos donos do país e ignoramos as vozes dos outros entes. É ali onde temos que dizer e haver sabedoria das nossas partes, de ouvir o clamor daqueles cidadãos que se calhar não têm voz para estar no Parlamento, para também dizerem o que pensam. Mas, como nós, e o Dr. Luiz Gembo sabe disso, fizemos consulta pública para o nosso projeto de lei, ouviu-se também que o Executivo também fez alguma auscultação a algum nível em relação à proposta e tudo. É importante construirmos um país dialogante, sob pena de estarmos aqui a achar que estamos a fazer o correto, mas na prática vem em contramão de toda a vontade dos outros. Bom, Sim, deputado Guilherme. muito obrigado. Bom, penso que o debate vai bem. Não é? O que sentimos aqui é, voltando antes na questão de enviosamento ou não enviosamento, eu vi essa menção do deputado Sapinha, vindo do deputado Virgílio Fontes Pereira e do deputado António Paulo. Nesta sessão, eles emitiram uma opinião como emitiu a opinião o deputado da UNITA. Tanto defenderam posições normais nos marcos técnicos, basearam-se na dimensão técnica do pacote e emitiram as suas opiniões. Portanto, e as suas opiniões públicas como foram, de forma alguma, mostraram estar desviado ou não daquilo que vem a ser a intenção geral, inclusive o objetivo final, o objetivo que nós perseguimos ao longo... A minha tese é só... Deixa-me só terminar. Não, só para eu estou a entender muito bem. A minha tese é apenas que pode-se remeter à lei, só que nenhuma lei deve vir em contraversão à Constituição. Só isto. Se o espírito for na manutenção da letra da Constituição, estamos alinhados. Por isso dizíamos que, logo no início, olhar na Constituição em si, com olhos tácitos e cegos, ignorando as leis indicadas e previstas pela própria Constituição, leis que atendem e defendem e acomodam a especificidade da questão em causa, as autarquias locais, é cometer um pecado. Não é? Então, diríamos nós, e acabamos de ouvir os exemplos de Coroca e por aí em diante, já se traz aqui ao de cima também a nova divisão política administrativa em formas comparativas. Quando olhamos para a Constituição, o MPLA, o governo, como nós dissemos, não tem receio nenhum, o executivo não tem receio nenhum de levar a cabo ou institucionalizar as autarquias de imediato. A grande questão decorre mesmo do que acabamos de ouvir, quer do deputado da UNITA, o doutor, tanto os colegas que compomos aqui a mesa. Há um conjunto de preceitos, de responsabilidades a cumprir-se, que fora dos quais não estaríamos a institucionalizar autarquias sustentáveis. Porque as autarquias não se resumem na eleição de um presidente autarca e começamos logo com as autarquias. A institucionalização em si será feita no momento próprio em que o Presidente da República entender que as condições estão criadas para o efeito no marco da Constituição e das leis, vai convocar as autarquias locais. Agora, é fundamental não iludirmos também o nosso cidadão, a nossa população, tentarmos trazer as autarquias como se fosse a magia, como se fosse a varinha mágica que vai resolver os problemas de toda a população. Não é a verdade isso. Não é verdade. E isso passa justamente pela necessidade de
gerirmos bem, inclusive, as nossas emoções discursivas. Porque discursos demagogos, discursos que confundem a população, no sentido de pensarem que as autarquias estão logo bem, os meus problemas estão resolvidos. Permita-me só, terminar, vou só dar uma alfinetada nesse aspecto. Deixa-me terminar. Desculpa, é pontual. É pontual. Deputado Sapinhala, um minuto, deixa concluir o doutor Vilhena. É na lógica do que ele está a dizer, é para depois continuar no raciocínio. Não, a minha lógica está estruturada. Deixa eu continuar com a lógica até se está no ponto. Então depois eu vou rebater. Pronto. Então, no fundo, olharmos para as autarquias, e há quem venha até a pensar que as autarquias locais são soberanas, que elas são, comparada com o Estado em si, elas são soberanas, elas representam toda a comunidade política e que elas exercem os poderes sobre o território nacional todo. Há um pouco essa ilusão, né? Mas é necessário entendermos que são entes que devem surgir com toda a responsabilidade. Eu vi a analogia que usou o Dr. Luís Jimbe, quando referia-se que devemos olhar nas autarquias como se de filhos se tratasse. Quem é o pai que depois de ter o seu filho, projeta mesmo um filho que deve começar a vida com problemas? Então, a preparação antecipada que se vai vendo, e nós tivemos esse cuidado, inclusive, na nossa última plenária, né? Eu faço questão até já de as carregar, de até exibir as leis, né? Diz, elas estão cá, o pacote, está o pacote autárquico, que as famílias, as empresas, as comunidades locais e por aí em diante, as comunidades religiosas querem ver esse pacote, né? Esse pacote das tais 10 leis que estão todas aí. Estão todas aqui e são exibíveis, inclusive. Nós temos aqui o pacote todo autárquico. Para mostrar que o trabalho está feito. O trabalho está feito. O MPLA não está parado. Eu desenvolvi um manual sobre todas essas leis. Não, vamos fazer o seguinte, senhor. Deputado Sapinhala. Eu agradeço e muito telegraficamente dizer o seguinte. O Dr. Vilhena fala exatamente do que a Constituição recomenda e que remete para as leis. Estamos plenamente de acordo. Só que o que também o doutor tem que concordar é que nenhuma dessas leis no âmbito da hierarquia das normas pode ser contra o espírito da Constituição. É só ali onde está a nossa tese. E é ali onde eu estou a dizer. Tudo bem que a Constituição fala do respeito à Constituição e as leis que vão regular o processo autárquico. Estamos de acordo. Mas nenhuma lei inferior pode ferir o espírito da lei mãe, da lei magna do país. Então, vamos lá para completar o pacote por via das outras leis, mas em respeito à Constituição. Outra questão, quando eu dizia de uma alfinetada no bom sentido, não podemos prolongar muito os receios da implementação das autarquias, porque a minha provocação imagine, doutor, que na altura da luta de libertação, com os acordos aprovados, Alvor está ali, dissessemos assim, ainda não estamos prontos para a independência, então ainda temos que treinar como é que se torna povo independente para sermos independentes. Hoje não teríamos a independência, pelo menos de 11 de novembro de 75. Então o problema aqui as autarquias são uma necessidade, todos reconhecemos, todos reconhecemos. E é um dado interessantíssimo. Vem, inclusive, na Lei Constitucional de 1975. Senhor deputado. No âmbito do Partido Único. Então, se aceita o princípio como tal, e por que até hoje não temos eleições autárquicas? Os receios não são aconselháveis. Precisamos olhar para as autarquias como um desafio para o país, na democratização do país, etc, etc. Deputado Sapinhala. Para estamos pressionados pelo tempo para deixarmos os outros intervirem também. Deputado Nazário, vamos já ouvi-lo para depois passar para os outros dois senhores. Obrigado. Então, dizíamos em jeito de conclusão. Conclusão, sim. Então, tem de ficar bem assente para a nossa população, para a República de Angola, para o nosso partido maior da oposição, que o compromisso político demonstrado pelo Presidente da República de que as autarquias é uma prioridade, temos de estar em consenso. Está a ser provado, inclusive, pelas ações que estão a ser levadas a cabo. Agora, é necessário assegurar que o processo da implementação seja responsável,
seja um processo com realismo, enquanto garante da estabilidade nacional das famílias, das empresas e da comunidade em si. Entretanto, o que nós diríamos também que, no ponto de vista daquilo que vem a ser a expectativa grande que se coloca diante das autarquias, é necessário gerirmos as nossas expectativas, é necessário não vendermos discursos demagogos, muito menos vender, digamos, o que não será possível dar às nossas populações, porque as autarquias não vêm a resolver os problemas de todo, absolutamente. Ora, por exemplo, só o pronunciamento, claro, da vontade autárquica. Nós saímos agora, há pouco tempo, de um processo eleitoral. E como vimos, dos 164 municípios existentes, o MPLA ganhou em 143 municípios. Ora bem, quem ganha 143 municípios dos 164 tem dificuldade ou vontade, tem dificuldade de aceitar as autarquias enquanto ente de governação para atender o fim único, que é a satisfação da necessidade das nossas populações, das nossas famílias? Tem sim. Obviamente que não tem. Porque o escrutínio foi nacional, doutor. Não tem essa dificuldade. As autarquias vão nos dar a possibilidade de escrutinar municipalmente cada circunscrição. Essa questão de que a eleição é no município e o escrutínio é nacional, claramente que coloca as suas suspensões. Mas logicamente temos que considerar os números. Doutor, não é apenas questão de números. Não é apenas questão de números. Vocês vão ter que continuar o debate quando sairmos do ar para podermos ouvir o Luís Jimbo também. Em jeito de conclusão? Em jeito de conclusão, sim. O primeiro desafio é este. Está aqui bastante claro a expectativa que os partidos têm de, por via da institucionalização das autarquias, ganharem o lugar de autarcas e de membros da Assembleia do Município. Por isso, é fundamental os partidos políticos negociarem de forma honesta e politicamente quais os municípios serão a autarquia. Há outro desafio que julgo, mas que é bom dar nota, que há aspectos positivos. Um dos aspectos positivos foi o facto de que a proposta da UNITA com o do governo entraram pelo Parlamento com unanimidade. Isto permite que as intenções e as ideias políticas da UNITA estão agora a ser debatidas dentro do Parlamento e vão ser negociadas, e esvaziou-se aquele discurso que iniciou quer pelo líder do MPLA como pelo líder da UNITA, de chamar a paternidade sobre as autarquias ou de chamar o discurso sobre as autarquias na rua. E, finalmente, a discussão sobre quando serão as autarquias. Isto é fundamental. Não tem muito tempo antes que caduque, até 2027. Este é o time que tem para decidir se vamos ter a autarquia em 2025, 2026 ou 2027. Mas nós temos advogados que façam autarquias em simultâneo, mas alterem a forma do sistema eleitoral do autarca e dos membros da Assembleia, para não confundir o eleitor com um simples voto. Votou o presidente, o deputado, votou o autarca, votou o membro da Assembleia. Isto pode criar em causa a legitimidade do poder central face às eleições locais. Obrigada, Dr. Luís Jimbo. Dr. José Fernandes, acho que a apreciação que tenho deste processo é que estamos finalmente na reta, ou seja, na meta, porque a caminhada foi longa, são necessárias 13 leis e estamos com 10 leis aprovadas. O apelo que fizemos aos partidos políticos e com ênfase ao partido MPLA e à UNITA é que, de facto, os pontos de divergência sejam expugnados e que cheguem a um entendimento para que as 3 leis que faltam sejam aprovadas, porque nós estamos num processo da construção de uma sociedade democrática. Essa democracia precisa de ser consolidada todos os dias e, efetivamente, a implementação das autarquias fazem parte do processo da consolidação da nossa jovem democracia. Portanto, seria uma prenda para o povo angolano que, definitivamente, o pacote legislativo está terminado e aí termos a oportunidade de o chefe do Poder Executivo, que é o Presidente da República, convocar as eleições para as autarquias. Como o Luís disse, isso seria um marco importante para a nossa história política
de Angola. Portanto, esse é o desejo que nós temos, é o apelo que fizemos a todos os partidos políticos. Obrigada, Dr. José Fernandes. Obrigada aos senhores por terem estado connosco para o debate livre desta noite. Agradecer também a presença do Dr. Luís Jimbo, pelo Instituto Angolano de Sistemas Eleitorais e Democracia, aos deputados Adriano Sapinhala, pela UNITA, e Nazário Vilhena, pelo MPLA. Senhora Telefia. Acorda cedo, põe o pé na estrada, deixa o filho em casa com uma vontade de voltar para casa. Quando chega a praça,